Para quem não me conhece, eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil e ajudo mamães a fazerem seus bebês dormirem de 8 a 12 horas seguidas sem precisar deixar chorando. Vocês sabiam que é muito comum que as sonecas sejam irregulares até os 6 meses? E que vários fatores influenciam nisso, inclusive a maturidade neurológica mesmo dos bebês. Elas fazem com, isso e outros fatores fazem com que, por exemplo, às vezes o bebê não tem uma regularidade ou uma rotina igual a gente espera de bebês um pouco mais velhos. Tem vários bebês que conseguem antes disso, mas é bem comum que aconteça de bebês antes dos 6 meses terem dificuldades com as sonecas. E que as sonecas sejam às vezes curtas, às vezes longas, nem sempre aconteçam no mesmo horário, o próprio ciclo do sono não seja como um ciclo de sono padrão, por exemplo. Oi, Adriana, estou tão exausta, cansada, estressada, estou tão desanimada, não sei mais o que fazer com meu bebê. Ô, Kaline, eu entendo, gente. Tem dias que são piores, né? Ou até semanas que são ainda piores. E a gente tem que ter muita força, muita paciência. A gente tem que saber também pedir ajuda, tá? Tanto para as pessoas próximas a gente, quanto, às vezes, até especialistas mesmo, né? Mas também as pessoas próximas da gente, sabe? E eu aprendi uma coisa ao longo dessa caminhada, que às vezes, porque assim, eu entendo que às vezes não, as pessoas, as mulheres, né, se sintam assim, mas não adianta eu pedir ajuda aqui em casa eu não tenho ajuda. E eu aprendi que muitas vezes depende da forma como a gente fala, sabe? Às vezes a gente tá tão cansada e com até uma certa mágoa de não ter a ajuda espontânea, que é o que a gente espera que a gente tenha, né? Que a gente já vai com cobrança. E às vezes, se a gente vai com um jeitinho diferente para pedir ajuda, pode funcionar melhor, sabia? Mas isso aí é assunto até para outra live, porque esse na verdade é até um assunto importante mesmo, porque a rede de apoio é importante. E a gente conseguir uma rede de apoio também é importante. A gente fica um pouco ressentida, às vezes um pouco magoada, e a gente quer, né, que a ajuda, que as pessoas ao nosso entorno percebam que a gente precisa de ajuda e se ofereçam, mas nem sempre isso acontece. E às vezes a forma que a gente fala também não ajuda, né? Então, o jeitinho também é importante. Ó, meu bebê tem 1 mês. Durante o dia, ele dorme até 6 horas direito. E à noite, ele acorda de 3 em 3 horas. Peraí, porque a sua pergunta ficou cortada aqui pra mim. De 3 em 3 horas. Por quê? Durante o dia, ele dorme até 6 horas direto. E à noite, ele acorda de 3 em 3 horas. Ai, Isabela, tem tantos motivos pra isso. Eu falei certinho? Ah, então tá. Saúde, né? Obrigada, Fá. Tem muitos motivos para isso. Vou te dar alguns, tá? Por exemplo, até os 3 existem 2 hormônios que nos ajudam a regular o que é dia, o que é noite, quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. Que é a melatonina, que é o hormônio que nos ajuda a adormecer, é o hormônio que favorece o sono, e o cortisol, que favorece a gente estar acordado, desperto e etc. E os bebês só começam a produzir a melatonina a partir dos 3 meses. Então, antes disso, o corpo não fica regulado, o corpo do bebê não fica regulado como o nosso, que dorme mais à noite e menos durante o dia. Então, para ele não faz diferença, ele ainda não sabe que ele tá dormindo 6 horas durante o dia e que tá acordando de 3 em 3 horas durante a noite, sabe? Agora, eu não sei se você amamenta, se é peito ou se é mamadeira, o leite materno costuma transmitir para o bebê a melatonina produzida pela mãe. E isso costuma ajudar durante o sono noturno. Mas, em compensação, o bebê pode acontecer, por exemplo, dele estar
sonolento e por conta disso mamar menos, né? E aí às vezes acordar de 3 em 3 horas. Então, são vários motivos, só no peito. Mas, então assim, tem vários motivos. Eu não me preocuparia com isso ainda, Isabela. Tá bem cedo ainda, sabe? Eu sei que, né, o ideal seria o contrário. Mas tem uma outra coisa que acontece muito, e vocês, mamães que estão aí, me digam se é ou não é verdade. Em geral, os bebês dormem mais horas seguidas na primeira etapa da noite. Então é muito comum a mamãe falar assim comigo: eu coloco ele para dormir 7h30 e ele vai direto até, sei lá, 11h30. Então vai 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, às vezes até meia-noite e meia. Então ele vai, às vezes, 5 horas seguidas. E a partir ali de meia-noite e meia ele começa a acordar. Ou de 2 em 2, ou de 3 em 3. Isso é super comum e a gente fica assim, por que na hora que eu estou acordada, ele vai direto? E na hora que eu estou dormindo, ele fica acordando, né? Isso acontece. Tem até uma explicação biológica mesmo. Geralmente, na primeira fase do sono, os bebês ficam mais tempo em sono profundo do que em sono leve. E à medida que os ciclos de sono vão passando, isso vai mudando e vai ficando cada vez menos tempo no sono noturno e mais tempo no sono leve. E isso favorece mais despertares, tá? Tem umas outras questões também, mas essas são algumas, por exemplo, que eu posso explicar para vocês aqui. Como ajudar o RN a dormir com as cólicas? Gente, dormir com a cólica enquanto a cólica está acontecendo vai ser bem difícil. A gente pode tentar amenizar as cólicas. Então, primeiramente, né, tem que conversar com o pediatra, ver como é que é esse nível dessa cólica, se tem alguma coisa que possa fazer para amenizar. Mas algumas coisas a gente já sabe que ajudam. Por exemplo, colocar um calorzinho na barriguinha do neném pode ajudar. Colocar ele... Gente, o Henrique pegou a minha boneca, que eu uso para demonstrar, e levou pro quarto dele. E aí, toda terça-feira que eu vou fazer a live, eu só lembro na hora que eu tô aqui. E aí eu lembro que agora, sei exatamente onde é que tá no quarto dele e tô sem minha bonequinha. Mas deixa eu levantar aqui assim, ó. Se você colocar o bebê com a barriguinha pra baixo, aqui no seu braço, a cabecinha aqui assim, e aí você pode colocar aqui, entre a sua mão e a barriguinha dele, alguma coisa quentinha, uma bolsinha. Tem aquelas bolsinhas de sementinha que a gente até esquenta no micro-ondas, mas tem também bolsa de água quente que pode fazer um calorzinho. Se você não tiver nada, até a sua própria mão faz o calorzinho na barriguinha do neném. Uma outra coisa que ajuda, existe, a gente chama são os 5 S's. São os 5 S's para acalmar bebês recém-nascidos. Quem inventou esses 5 S's é um pediatra americano chamado Dr. Harvey Karp. E ele ensina o seguinte, que é um método para acalmar bebês recém-nascidos. Pode ser com cólica ou qualquer outra situação, quando o bebê tá chorando, né, e a gente não sabe o que é. É justamente assim, você coloca ele de barriguinha para baixo, assim, ou um pouco de lado, você balança um pouquinho, você faz o barulhinho. Então são 5 S, que é swaddle. Primeiro é o swaddle, que é em inglês, tá? Mas o swaddle é fazer o casulinho. Então você faz o casulinho no neném, charutinho, casulinho, né? Tem um jeito certo de fazer. Depois você aí tem que ninar um pouquinho, fazer o que ajuda a remeter a fase dentro do útero também. E sucção, que é ele sugar. Aí pode ser a chupeta, pode ser o dedo, pode ser o peito da mulher, né? Qualquer coisa. Então, você fazer isso já vai ajudar o seu bebê a acalmar durante um momento de cólica. Isso aí é uma técnica boa para vocês tentarem. Não só cólica, mas quando o bebê estiver mais nervoso e tudo. Um dos grandes motivos, se eu não me engano, isso acontece no seu caso, Kaline, eu não lembro de cor. Mas um dos grandes motivos dos bebês terem dificuldades com o sono, e é o que eu sempre falo aqui, que é o grande vilão do sono dos bebês, é a associação negativa do sono. Seja ela com o peito, seja ela com o colo, seja ela com a presença do pai ou da mãe. Isso é um grande vilão. Alguns bebês, gente, são mais sensíveis a isso do que outros. Talvez seja por isso que você
por exemplo, pode ter um filho, um segundo ou um terceiro filho, que você fez tudo exatamente igual, mas eu sempre ninei a minha filha e ela nunca teve isso. O meu outro filho sempre dormiu mamando, mas nunca teve isso. Porque cada bebê é de um jeito. Então, por isso que a gente, quando o bebê nasce, a gente não sabe qual vai ser este bebê, né? Então, a gente evita associação negativa desde sempre. Mas se já aconteceu com você, muitas vezes as pessoas ficam, as mamães, né, ficam apegadas à questão, por exemplo, mas a rotina tá certinha, ele tá descansando durante o dia, eu faço o ritual, eu dou o banho calmante, faço floral, faço isso, mesmo assim nada adianta. Porque não é só uma questão de rotina, não é só uma questão de cansaço e não é uma questão só de ritual. Todas essas questões fazem parte, tudo isso vai favorecer o sono do bebê. Mas se o seu bebê tem uma associação negativa de sono e se ela é forte e relevante para ele, isso vai atrapalhar o sono dele. E pior do que atrapalhar o sono dele é que isso dificulta a correção do fator. Porque quando o bebê tem dificuldade com o sono porque ele está ficando muito cansado, só porque ele está ficando muito cansado, é mais simples de resolver do que quando tem uma associação negativa de sono. Por quê? Porque para o seu bebê dormir melhor, você precisa ensiná-lo a adormecer sem aquilo que ele precisa, como o peito, por exemplo. E como ele não sabe, este processo vai ser difícil, muito provavelmente. Em casos raros, a gente se surpreende com algo que não é tão difícil assim. Mas, em geral, vai ser difícil, sabe? Vai ser mais difícil para a mamãe, vai ser mais difícil para o bebê. Mas é algo que vale muito a pena, tanto para o bebê quanto para a mamãe. Existem diversos métodos para se resolver uma associação negativa de sono. Só que vai depender do quê? De qual é a associação negativa de sono, do temperamento do seu bebê, do seu temperamento, do que você espera da sua, como é que chama? Da sua, fugiu a palavra, tolerância, da sua tolerância ao choro. Não tô falando de deixar o bebê sozinho chorando, mas dele estar, às vezes, no seu colo e você conseguir lidar com aquilo. Tem mães que conseguem lidar de uma forma e mães que, né, lidam de outra. Isso é muito pessoal. E também existem bebês que choram mais forte durante mais tempo do que outros. Então, não dá pra comparar. Então, e outra, a escolha do momento para começar a fazer isso. Vocês têm que estar decididas e como se diz assim, preparar o terreno. O que é preparar o terreno? Eu vou começar o processo para fazer uma retirada de associação negativa de sono, tal dia. Então, eu vou me programar para ficar 15 dias sem sair da rotina, sabe? Não tem visita, não tem... Hoje em dia, a gente tá todo mundo em casa mesmo, não tem muito... né? Mas assim, antes da pandemia, não pode programar viagem, vacina, se a gente não programa nessa época. A gente tenta ver se durante um período de 15 dias a gente consegue uma ajuda extra em casa, ou combina com a mãe, sua mãe no caso, pra vir, ou sogra, ou tia, ou irmã, ou, né, ou quem pode, chama uma babá pra ajudar, ou o marido se dispõe a ficar, né, a ajudar mais. Se isso não for possível de ficar 15 dias, pelo menos de ter uma ajuda no final de semana maior, e aí você começa na sexta-feira à noite, né? Já até falei isso aqui antes. Então, a gente tem que se programar, porque não é uma coisa... É simples, porém não é fácil, né? E dependendo do método que você escolhe, ele pode ser bem gradual e bem lento, né? Ou seja, isso demorar mais tempo, ou pode ser um método um pouco mais rápido, mas mesmo assim ele vai ser cansativo e estressante. Então, essa preparação é muito importante, a preparação psicológica, no sentido de, não, agora eu estou pronta, eu sei que vai ser difícil, mas enquanto eu estiver passando pelo processo, eu vou manter na minha cabeça que tá difícil agora porque vai melhorar depois. E é isso que acontece. E quando a gente vê a primeira melhora, aquilo nos motiva a continuar. O mais difícil, gente, é você chegar nesse ponto de ver uma primeira melhora, sabe? E, lembrando, a gente tem que levar sempre em consideração o temperamento do bebê. Então, por exemplo,
Eu tô ajudando uma bebê atualmente, que ela é uma bebê muito sensível, bem sensível mesmo. E quando eu digo que ela é um bebê sensível, eu quero dizer que ela é sensível à luz, bem mais sensível do que outros bebês, à luz, a barulho, a estímulos. Então, por exemplo, a maioria dos bebês aceita bem aquela batidinha no bumbum fazendo shhh. Essa bebê, ela às vezes se estimula com isso não ajuda. Por exemplo, sair para passear no carrinho para dormir é muito estímulo para ela não consegue dormir no carrinho. Então, é uma série de fatores que vão nos guiando para fazer escolhas específicas para aquele caso. Porque é um bebê que foge um pouco do padrão e, nesse sentido, dificulta um pouco. Ela tem várias outras características que ajudam. Por exemplo, ela já consegue se ninar sozinha à noite, ela consegue emendar ciclos de sono à noite, por exemplo. Mas tem, né, como tudo na vida, tem os prós e os contras. E os bebês muito sensíveis, eles precisam de um olhar, de uma atuação diferente. Eu estou falando isso porque aqui não adianta eu falar, faça esse método, esse, aquilo, quando eu não sei, né, muito sobre o caso específico de vocês. Mas isso serve para muitas mães, tá? Porque a associação negativa de sono, ela é muito difícil mesmo. Adriana, sua bebê é assim, muito sensível? Pois é. Adriana, com bebês muito sensíveis, a gente tem que ir bem devagar. Bem devagarzinho, sabe? A gente dá um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pra frente, um passo pra trás. E, às vezes a gente tem que... O que a gente faria com um bebê, por exemplo, né? Que eu poderia falar assim, não, às vezes vai durar assim... 15 dias um processo, mais ou menos, sabe? Com um bebê sensível, às vezes dura o triplo, o dobro, às vezes o triplo. Porque tem que ir bem devagarzinho. Até um momento em que a chave vira, e quando a chave vira, isso já começa a melhorar. Kaline, pois é o peito, né? E aí tem essa dificuldade da associação negativa com o peito, que o bebê não consegue dormir sem, né? E para isso, ele, com certeza, quando você for fazer... Ele vai chorar, entendeu? E existem os processos mais lentos, entendeu? Que geralmente, gente, o que a gente faz com qualquer associação negativa do sono? A gente deixa o bebê usar a associação negativa do sono para se acalmar e ficar sonolento, porém acordado, né? E vai tentando fazer ele dormir sem a associação negativa do sono. Mas às vezes isso é difícil e é consistência, persistência e tranquilidade e paciência que vão fazer evoluir, entendeu? Então, eu sei que é difícil. Oi, Ciânia Lima. Beleza, vou te explicar agora, tá? Exatamente, gente. Toda vez eu tenho que explicar mesmo, porque quando tem gente nova, não faz nem sentido, né, o que eu tô falando. Eu não sei se eu falei seu nome correto, mas vamos lá. O que é a associação negativa de sono, gente? Quando o bebê... Vou até começar um pouco antes, tá? Todos nós, seres humanos, temos ciclos de sono, tá? Então, assim, a gente não dorme à noite, fecha o olho e acorda de manhã. O nosso sono é composto por ciclos, tanto os adultos quanto os bebês. Nós, adultos, quando a gente tem os ciclos de sono, a gente já sabe emendar um ciclo de sono no outro, a gente sabe adormecer sozinho. Então, a gente emenda um ciclo de sono no outro. Porque, na verdade, entre um ciclo e outro, todos nós, bebês e adultos, vamos ter breves despertares. Só que a gente não se lembra. A cada 2 ou 3 despertares, a cada 2 ou 3 ciclos de sono, a gente tem despertares ainda mais relevantes, ok? O que acontece com os bebês que não conseguem adormecer sozinhos, né? Entre os ciclos de sono, quando acontecem... Celijane. Beleza. Entre os ciclos de sono, quando o bebê não sabe adormecer sozinho, ele não consegue emendar um ciclo de sono no outro. Por isso, eles acabam despertando e chamando a mamãe para ela trazer aquilo que é o que ele precisa para adormecer. E é o que eu chamo de associação... Eu não, né? É o que chama-se
de associação negativa de sono. Então, por exemplo, o meu bebê só consegue adormecer, que é passar do estágio de acordado para dormindo, mamando no peito. Então, entre um ciclo de sono e outro, quando ele tiver um despertar, o que ele vai precisar? Ele vai precisar do movimento lá da sucção para voltar a dormir. O meu bebê só consegue dormir sendo ninado. O que ele vai precisar? Ele vai precisar, entre um ciclo de sono e outro, quando ele despertar, do ninar para ele adormecer. Então, é isso que a gente chama de associação negativa de sono. É isso que a gente chama de associação negativa de sono. E por isso é tão importante que a gente ensine os nossos bebês a adormecerem por conta própria, né? Não é que é deixar lá sozinho do nada no berço para ver se ele aprende a dormir sozinho, não. Mas o adormecer sem precisar de uma bengala, vamos dizer assim, sabe? Ele tem que adormecer usando o que ele consegue alcançar por si próprio. Então, por exemplo, chupeta. Chupeta é considerado uma associação negativa de sono. Até pelo menos o bebê conseguir pegar ela sozinho e colocar na boca. Porque aí ele consegue resolver a situação dele sozinho. Ali por volta dos 7 meses isso pode acontecer. Ele já consegue, tá? Então, isso é uma associação negativa. Tudo isso que eu falei, balanço de carrinho, ou até mesmo dar volta de carro para o bebê adormecer, tudo isso é associação negativa de sono. E elas prejudicam o sono do bebê por causa disso. Porque entre um ciclo de sono e outro, mais comumente a cada 2 ou 3 ciclos. É por isso que é tão comum as mães falarem que o bebê acorda a cada 2 horas e a cada 3 horas. E quando a mãe fala que acorda de hora em hora, ou seja, está acordando entre todos os ciclos de sono. Nesses casos, é ainda mais difícil, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Geralmente está envolvido outras questões, como o super cansaço também, que prejudica o sono do bebê, enfim. Celi, acabei de te explicar aqui também, né? Por que o seu bebê só dorme no peito a noite toda? Porque ele tem uma associação negativa de sono. Ele só consegue dormir assim, porque ele aprendeu a dormir dessa forma, a adormecer dessa forma, né? Então, gente, por isso, quando a gente fala assim, o bebê às vezes a gente fala, né, que o bebê tem que aprender a dormir sozinho, as pessoas, nossa, mas por quê? Ele é um bebê e tudo. É por isso, é porque isso é uma necessidade do ser humano para conseguir dormir bem. Hoje fiz isso, deixar ele dormir sozinho, mas não dorme, tem que pedir o peito. Então, Kaline, porque não é só, ele não consegue, gente, então não é só assim, deixar ele lá para ele dormir. Eles ainda não conseguem, a gente tem que ensinar, e a gente ensina gradualmente. Então, é como se você pegasse um bebê que nunca andou e colocasse ele lá para andar sozinho, né? É um processo. Primeiro a gente dá a mão, não dá? Dá a mãozinha. Depois a gente dá só uma mãozinha. Depois ele dá só 2 passinhos. É um aprendizado. Não vai adiantar em uma noite você, de repente, fazer, né? Você fazer algo assim, porque ele ainda não sabe. Quer dizer, gente, tem gente que faz, entendeu? Tem gente que deixa lá o bebê chorando e ele, em algum momento, ele vai dormir sozinho, chorando. Mas eu não gosto disso. Eu acho que não precisa, porque tem outras formas. Mas, assim, que aprende, né? Mas eu acho desnecessário, né? Existem outras formas de fazer. Qual o horário ideal para um bebê de 4 meses dormir? Em geral, gente, para bebês, o bom é dormir ali, ter uma margem, né? Entre 6h30, da tarde, da noite, né? Até ali umas 8h30. 8h30 já até para bebê mais velho, tá? Mas eu diria até às 8 seria o ideal. Mas o mais importante é você não deixar ele ficar muito tempo acordado. Por quê, gente? É o que eu chamo de janela de sono. O que é a janela de sono? Já que tem gente novata. A janela de sono é o tempo que um bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra, mas ficando bem. Por quê? Quando o bebê fica mais tempo acordado do que ele deve, vamos dizer assim, ele tem um pico de cortisol, que é o hormônio do alerta, o hormônio que faz a gente ficar acordado, o hormônio do estresse. Então, quando a gente deixa o bebê muito tempo acordado, principalmente perto da hora de dormir à noite, o cortisol vai subir e vai dificultar que ele adormeça. Por quê? Porque o cortisol é o hormônio do alerta, do acordar, do estresse.
tá? Então, mais importante até do que você ter, porque também é importante você ter um horário bom para o bebê adormecer e um horário relativamente fixo, isso é importante. Mas mais importante do que isso é você não deixar a janela de sono muito grande. Ou seja, mais importante do que isso é você ficar atenta a que horas ele acordou da última soneca. Dá tempo dele tirar uma outra soneca entre o horário de dormir ou não? Eu vou ter que antecipar a hora que ele dorme. Porque a gente não precisa ficar, até principalmente para bebês muito novinhos, a gente não precisa ficar fixo ali, não. Meu bebê dorme todo dia 19 horas. Não. Às vezes, se ele fez uma soneca muito curta, às vezes você vai ter que antecipar. E ele vai ter que dormir 30 minutos antes, por exemplo, para que a janela de sono não fique tão grande, né? E isso prejudique o sono dele. Beleza, Jô? Tá, e vocês estão me perguntando o que fazer, associação negativa com o peito. É o que eu estava explicando aqui mais cedo, gente. Existem vários métodos, mas né, eu não consigo explicar todos aqui numa live e também não posso falar para você agora qual é o melhor para você, porque vai depender de todos esses fatores sobre os quais eu já falei mais cedo aqui, inclusive principalmente o temperamento do seu bebê ou o seu nível de exaustão, se você tem uma ajuda ou não. Porque, por exemplo, se você tem um parceiro que está disposto, entendeu? Ele pode te ajudar a fazer o bebê dormir sem o peito. Mas depende muito do seu caso. E outra, gente, coisa importante para dizer aqui. Geralmente, a associação negativa gera um super cansaço durante o dia também. Porque por conta da associação negativa de sono, geralmente os bebês não conseguem fazer sonecas muito longas e, portanto, não fazem sonecas reparadoras. Costumam ficar muito cansados durante o dia. E aí entra o quê? O cortisol para prejudicar o sono. Aí soma essas duas coisas. E aí para você fazer uma retirada de associação negativa de sono com um bebê super cansado, é muito, muito, muito mais difícil, muito mais estressante para o bebê, para a mãe e para o pai. Então, primeiro você precisa consertar o dia para o seu bebê ficar descansado, encontrar a janela do sono ideal, ajudar ele a tirar, porque se ele não consegue tirar sonecas muito longas, então ele vai ter que tirar mais sonecas, mais quantidade, né? Mais número de sonecas para ficar descansado. Depois que você conseguir regularizar isso, aí sim você parte para te fazer a retirada da associação negativa de sono e depois isso vai retornar para você durante o dia também, dele conseguir fazer sonecas melhores, tá? A Débora aqui, ó, meu bebê tem 1 ano e 7 meses, qual o horário melhor para dormir? Mesma coisa sobre a minha resposta pro bebê de 4 meses ali. A diferença é que um bebê de 4 meses vai ficar muito menos tempo acordado do que um bebê de 1 ano e 7 meses, né? Um bebê de 1 ano e 7 meses provavelmente está fazendo uma soneca durante o dia, provavelmente uma soneca ali no meio do dia. E se ele faz isso, eu diria que ali umas 7h30 da noite tá ok, mas depende porque varia de bebê para bebê. Tem bebê que tem sono mais cedo, aí depende, mas geralmente, gente, ali para um bebê de 1 ano e 7 meses, eu diria que entre 7 e 8 seria um horário legal, se ele estiver fazendo uma boa soneca durante o meio do dia. O que eu chamo de uma boa soneca para um bebê de 1 ano e 7 meses? Umas 2 horas, sabe? 2 horas e meia, às vezes. O Henrique, meu filho, tem 2 anos e 7 meses, faz uma soneca de 2 horas e meia no meio do dia. Então, isso é importante, porque se o seu bebê tira uma soneca de meia hora, ele não vai aguentar a mesma quantidade. Aí isso vai gerar um super cansaço nele e ele pode ter despertares por causa disso também. Você ajuda demais. Meu bebê de 3 meses melhorou muito depois que comecei a te seguir e aplicar algumas técnicas suas. Sim, é porque muitas vezes, gente, uma live é impossível, assim, de eu falar tudo que vocês precisam, né? Então, assim, realmente, o problema de 90% de todas as mães é o bebê que acorda muito e pede peito. Não é 90% não, mas é a grande maioria o bebê que pede peito. Acontece que a mãe às vezes acha que o problema é só o peito e quando você vai ver, não é. Então, assim, eu vejo de perto essa situação e como que às vezes a mãe acha que o problema tá ali só naquilo e não é. E independente, ainda que seja, o bebê, os bebês são muito diferentes, as mães são muito diferentes e os contextos são muito diferentes. Então, não é simples assim. Eu já falei aqui, foi na live da semana passada, existem 7, no mínimo,
7 métodos diferentes para associações diferentes e para perfis diferentes de bebês, de mães, etc., para serem escolhidos. E olha, eu trabalho, quando eu faço consultoria individual com as mães, é muito variável o que vai funcionar mais para uma e para outra. Então, assim, né, eu acho que eu já expliquei essa situação aqui hoje, vou prosseguir com outras perguntas, mas de qualquer maneira eu tento aqui trazer muitas coisas para ajudar vocês em todos os fatores, em todos os âmbitos que podem dificultar o sono dos bebês, né? Minha bebê tem 3 meses, ela dorme super gostoso no colo, mas quando coloco no berço, ela acorda. Super comum nessa época, Laiane, acontecer isso. Por quê? Até os 3 meses, os bebês estão no que a gente chama da fase da esterogestação. Que tem gente que até chama de o 4º trimestre da gestação, ou seja, o bebê nasceu com 9 meses, mas era para ele ainda estar dentro se desenvolvendo dentro da mãe, é como se fosse mais ou menos isso. Então é muito comum que os bebês até 3 meses precisem muito de colo, de pele a pele, da nossa voz, de ouvir nosso coração, porque eles ainda estão nessa fase. Alguns bebês fazem uma transição mais facilmente, né, durante a esterogestação, vamos dizer assim, para o mundo real. E outros bebês têm um pouco mais de dificuldade. E aí a gente, dependendo do contexto, novamente está aí o contexto. Então, por exemplo, tem mãe que vai voltar a trabalhar. A gente tem que dar uma ajuda para isso acontecer de uma forma mais, né, para não ser de repente, voltei a trabalhar, pum, corta o elo e aí a coisa vai acontecer muito bruscamente. Então a gente vai ajudando. Como a gente pode criar, por exemplo, momentos do bebê quando ele estiver acordado, sabe? Não é na hora de dormir, quando ele estiver acordado, você vai lá, coloca ele no bercinho, brinca com ele um pouquinho no bercinho para ele se acostumar com aquele ambiente. Isso é uma coisa. A outra coisa o bebê tava dentro da sua barriga, quentinho, apertadinho. Depois ele vai pro seu colo, continua de certa forma um pouco quentinho, apertadinho ali, perto do, né, cheirinho da mamãe, às vezes até perto do peito da mamãe, escuta o barulho da mamãe. E aí você coloca ele no berço. Às vezes os bebês se sentem muito assim, sabe? É uma diferença muito grande. Então a gente tem que criar no berço como se fosse uma situação parecida com o que ele vive no colo. Como? Se o bebê ainda não rola, porque quando o bebê começa a rolar já não pode mais fazer, tá, gente? Mas se o bebê ainda não rola, pode fazer o charutinho, que ele vai ficar apertadinho, como ele ficaria no colo e como ele estaria no útero. A gente coloca um ruído branco, que é aquele barulho shhh. Isso a gente pode fazer com a boca ou a gente pode ligar aparelhinho, celular, enfim. E a gente pode ajudar esse bebê. Hoje mesmo tava uma menina me mandando mensagem no Instagram falando que ela ouviu eu falando isso numa live, não sei se foi na última ou na outra, que ela fez isso e funcionou. Então, por exemplo, você coloca lá no berço, mas você fica ali perto durante um tempo, tá, gente? Não é pra sempre. Mas você, durante a transição, você fica ali perto do berço com ele, sabe? Vai dando tapinha no bumbum, vai fazendo shhh, pra ele sentir ainda a sua presença, o seu cheiro ali. E aí você vai gradualmente. E tem uma outra coisa, gente, que é importante, que geralmente as mamães fazem o bebê dormir no colo e depois, aí vocês ficam com medo de colocar o bebê no berço e ele acordar. Aí vocês esperam um determinado tempo. E aí quando vocês vão colocar no berço, o bebê já está no sono leve. E aí quando você coloca ele no berço durante o sono leve, ele acorda. E uma outra coisa que acontece às vezes a mamãe fica com o bebê no colo, às vezes assim uns 30 minutos e resolve colocar no berço. E aí coloca no berço e depois fala assim, aí passou 15 minutos e ele acordou. Ele não acordou porque ele estava no berço, ele acordou porque deu o tempo de um ciclo de sono, que nessa idade é mais ou menos de 45, 50 minutos. Então, aí vocês acham que é porque colocou ali no berço, mas não é, porque deu um ciclo de sono. E aí vem um outro fator. O bebê adormeceu no seu colo, apertadinho, quentinho, pertinho da mamãe. E entre um ciclo de sono e outro, já que ele está no berço, o que acontece? Durante ali aquele breve despertar, ele percebe que ele não tá mais onde ele estava. Não tá mais quentinho, apertadinho no colinho da mamãe, com o cheirinho da mamãe. Aí ele desperta ainda mais. Ele tem mais dificuldade de emendar um ciclo no outro. Enquanto se ele tivesse permanecido no colo, pode ser que ele tivesse uma chance maior de emendar, né, em outra soneca. Porque ele tá ali na mesma situação. Por isso a gente tenta, ao máximo,
ensinar o bebê a adormecer ali no bercinho também, porque quando ele adormece no berço, quando ele vai passar de um ciclo de sono para o outro, de soneca, ele está nas mesmas condições que ele estava antes, e não numa condição diferente. Entenderam? Oi, Adri, quero saber se tem algum salto de desenvolvimento pior que o de 8 meses, porque foi muito sofrido. Tem e não tem, depende de bebê para bebê. Salto de desenvolvimento, gente, é uma coisa bem individual, assim. Tem bebês que sentem mais os saltos, tem bebês que sentem menos, tem bebês que sentem mais um, tem bebês que sentem mais outros. Em geral, os piores saltos de desenvolvimento são o de 4 meses, o de 8 meses e tem um ali um pouquinho depois de 1 ano também, ali próximo de andar, que também é bem difícil. Mas eu diria que os piores são de 4 e 8 meses. Eu acho que são os piores. Então, Carolzinha, chances são que o pior já passou. Mas nunca podemos afirmar, né? Porque cada bebê é um bebê. Mas pelo menos você usou no passado, né? Porque foi muito difícil, já deve ter dado uma amenizada. Assim eu espero. Quando vem o salto de desenvolvimento, tudo piora, né, gente? Isso é uma outra coisa, tá, gente? A gente não faz, por exemplo, treinamento de sono, que é diferente de fazer ajustes no sono, é o treinamento de sono. Durante um salto de desenvolvimento. Vai ser muito mais difícil. Nem durante a fase de angústia de separação, por exemplo. Também estou usando som de útero para ele dormir mais tempo. Ajuda muito. A gente chama de ruído branco ou esse som do útero. Ajuda muito. Você pode deixar ligado. Pode deixar ligado a soneca inteira ou a noite inteira, tá? Você tem só que atentar para o volume, não deixar um volume acima de 60 decibéis, porque aí pode ser prejudicial. Gente, mamadeira é o seguinte, se você quer com 17 meses, né, com certeza essa mamadeira aí, se ele é um bebê que se alimenta bem durante o dia e está ganhando peso, está saudável, ela é desnecessária, já é um hábito mesmo, você pode tirar. Geralmente o que a gente faz com a mamadeira é que a gente vai diminuindo os ml pouco a pouco até chegar em, sei lá, 60 e aí a gente tira. E aí tem que acalentar de outra forma até o bebê adormecer. E às vezes pode ser bem difícil no início. Se você persistir e for consistente, você vai conseguir. Quantas sonecas bebê de 4 meses deve fazer? E se tem que ser na penumbra ou claro total? 4 meses você já pode fazer na penumbra, tá? Porque a partir dos 3 meses o bebê já produz a própria melatonina e isso já faz com que ele regule o que é dia e o que é noite. Então, inclusive é bom a gente colocar o bebê, expor o bebê à luz natural durante o dia, porque é através da luz natural que isso acontece, essa regulação, vamos dizer assim, tá? Mas para dormir não precisa. A soneca de um bebê de 4 meses já é na penumbra. Pode fechar a janela lá, ficar escurinho, gostoso, temperatura bacana, ruído branco. E quantas sonecas depende de quanto tempo de quanto dura, né? Quanto tempo dura a soneca. E depende também do bebê, porque tem bebê que consegue ficar mais tempo acordado entre uma soneca e outra, né? A janela de sono é um pouco maior do que outros. Então, por exemplo, essa bebê sensível que eu falei que eu tô, né, ajudando atualmente, ela tem 4 meses e meio, por exemplo. Então, nos dias que ela faz sonecas muito curtas, que é comum durante os 4 meses, porque tem um salto de desenvolvimento muito chato com 4 meses, é muito comum a regressão de sono aos 4 meses. O Henrique, meu menino, teve, foi punk. E por que eu tava falando isso? Ah, não, lembrei. E aí essa bebezinha, tem dia que ela faz 5 sonecas. Por quê? Sonecas muito curtas. Ela não consegue ficar muito tempo acordada entre uma soneca e outra, principalmente porque ela ainda tá fazendo sonecas muito curtas, né? Isso ainda encurta ainda mais a janela de sono. Então a mamãe tem que ficar atenta aos sinais que o bebê dá. E em geral os bebês dão sinais de sono. Bocejar, coçar a orelhinha, coçar o olhinho, puxar o cabelinho, ficar com o olho paradinho, resmungar, ficar reclamando, ficar nervoso, né? E depois, quando já tá passando, aí já começa a ficar muito agitado, muito agitado mesmo, começa a ficar mexendo perninha, mexendo bracinho, assim, sabe? E aí fica aceso, aí provavelmente até o cortisol já entrou para atuar. As sonecas dela são de 1 hora. Então pode ser que ela consiga 3 ou 4 sonecas, depende.
Depende do bebê. Olha, o Henrique, meu menino, existem as tabelas de janela de sono, né, gente? Que já até mostrei aqui pra vocês algumas. Deixa eu ver se tem. A minha não tá aqui agora. Mas elas mostram mais ou menos um padrão por idade para os bebês. Mas, por exemplo, o Henrique, meu filho, nunca se encaixou na tabela. Ele sempre conseguia ficar menos tempo acordado do que mostrava a tabela. Por conta disso, ele tirava um número maior de sonecas do que outros bebês da idade dele, mesmo conseguindo tirar sonecas mais longas, tipo de 1 hora ou 1 hora e meia, por exemplo. Então depende. O que eu te falo, Deise, é para você prestar atenção nos sinais. E aí vai fazendo diário, já falei com vocês todas. Vai fazendo diário de sono e vai anotando. Então, gente, é assim, ó. Deu o primeiro sinal de sono, o primeiro bocejo, ou a primeira coçadinha de orelha, ou o primeiro coçadinho de olho, vocês já levam pra colocar pra dormir. Pra evitar de entrar no super cansaço, tá? Bom, meninas, queria mais uma vez agradecer a presença de todas aqui, a participação. E lembrem-se que todo dia eu posto conteúdo relevante para vocês lá, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, né? Vídeos que trazem várias informações que podem ajudar vocês com o soninho do bebê de vocês. Então, ó, boa noite para todas, que a noite hoje seja especialmente boa para todas vocês, tá bom?